Graças, pais, amados. Estamos aqui começando mais um Instruído na Verdade, né? Hoje no Instruído na Verdade nós vamos falar sobre um tema, né, que estar, né, na vida cristã. Esse episódio, provavelmente, essa vídeo aula, né, ele vai entrar também no módulo Vida Cristã, né, que nós estamos aí no canal Instruído na Verdade, também na plataforma de estudo Instruído na Verdade. Hoje nós vamos falar sobre provisão de Deus, né? Vamos ver quais são as instruções bíblicas para que isso se torne real na nossa vida, né? Vamos aqui dar uma introdução falando sobre provisão, né? Provisão de Deus, a Bíblia, né? Ela revela a provisão na Bíblia, refere-se ao cuidado e suprimento de Deus para as necessidades de seu povo, tanto material quanto espiritual. É um tema central nas Escrituras, com diversos exemplos de como Deus prover para aqueles que nele confiam. A provisão divina não se limita apenas ao suprimento de necessidades básicas, mas também inclui a salvação em Cristo e a capacitação para a vida cristã. Ou seja, além dos, né, das suprir as nossas necessidades materiais, a provisão de Deus também inclui, né, a vida espiritual. Ela também prover a salvação, ela prover a vida eterna, né? Então, vamos aqui alguns pontos importantes que a Bíblia revela sobre a provisão de Deus, né? Ponto 1. Deus é a fonte de toda provisão. A Bíblia ensina que Deus é o provedor de tudo, né, o que precisamos, desde o alimento e abrigo até a salvação e a vida eterna, né? Deus, ele prover tudo, ele é o provedor de todas as coisas. Segundo ponto, a confiança em Deus é fundamental para uma vida cristã, para contar com a provisão de Deus. A confiança em Deus é algo fundamental, né? A provisão divina é frequentemente ligada à fé e à confiança em Deus, especialmente em momentos de dificuldade, momentos difíceis, né? É aí que é provada a sua fé, a sua fidelidade para com Deus. É nesse momento que a provisão vem, né? A provisão pode vir, terceiro ponto, a provisão pode vir de maneira inesperadas. Deus pode suprir nossas necessidades através de meios sobrenaturais ou através de pessoas que ele vem usar, né? Agentes do reino de Deus, que ele venha usar para trazer a provisão de ti. E Deus, ele, né, como ele é um Deus do sobrenatural, ele pode usar, de repente, até aquilo que parece que vai te destruir, né? Ele pode usar para ser provisão para a tua vida, porque é o Deus que nós servimos. Ele é especialista em prover, né, o melhor para os seus filhos. Eu costumo dizer que a, a extremidade do homem, né, é a oportunidade para o sobrenatural de Deus. Então, nós vemos que a provisão pode vir de maneiras inesperadas. Quarto ponto, o reino de Deus em primeiro lugar. Não se esqueça, você quer a provisão de Deus, você precisa da provisão de Deus, mas primeiramente, na tua vida tem que ser o reino de Deus. A Bíblia encoraja a priorizar a busca pelo reino de Deus e sua justiça, confiando que todas as nossas necessidades serão supridas. Tu busca o reino de Deus e você confia que aquilo que você realmente necessita será provido por Deus para a tua vida. Alguns exemplos bíblicos aqui, né, o quinto ponto. A Bíblia está repleta de exemplos de como Deus providenciou para o seu povo, como o maná no deserto, né? A providência espetacular de Deus. A viúva de Sarepta, né, que Deus proveu ali, ela estava pensando em morrer com seu filho, mas Deus proveu ali o mantimento para ela sobreviver em todo aquele período daquela crise ali que a terra estava passando. E a multiplicação dos pães e dos peixes, né, que Deus fez, pelo menos a Bíblia diz, duas multiplicações ali extraordinárias, que foi realmente o sobrenatural, mas Deus proveu para aquele povo que estava ali. Nós temos aqui como outro ponto, provisão material e espiritual. A provisão está ligada, né, de Deus, se estende além das suas necessidades físicas, abrangendo também bênçãos espirituais, como a salvação, né, como nós já falamos, a paz, a alegria, a capacitação para a vida cristã, que é fundamental, né? Ele prover para você um guia, né, uma orientação, uma direção, né? A maior provisão de guia de vida cristã é a própria palavra, as escrituras, né, deixada, né, por Deus ali, inspirada por Deus para nosso ensino, para nosso aprendizados, né, para sermos verdadeiramente um cristão. A Bíblia revela Deus também como Jeová Jireh, né, um nome hebraico, Jeová Jireh, que significa o Senhor proverá, e é encontrado em Gênesis
22:14, quando Deus prover um cordeiro para o sacrifício em vez de Isaac, demonstrando seu caráter provedor. E aqui também é um apontamento do que ele ia fazer, né? De enviar o teu filho, o cordeiro perfeito, para morrer no meu e no teu lugar, assim como ele substituiu ali, né, a questão ali de Isaac, ele proveu o cordeiro, ele também proveu o cordeiro para a nossa salvação, que foi Jesus Cristo. Então, temos que confiar nele em tempos difíceis, né? Confiança em tempos difíceis. A Bíblia nos encoraja a confiar na provisão de Deus, mesmo em meio a desafios e dificuldades, pois ele é fiel para cumprir suas promessas, né? E também revela provisão para o futuro. Olha, a Bíblia também nos lembra que Deus já preparou um futuro glorioso para aqueles que o amam, incluindo a vida eterna. Além da vida eterna, que é a maior provisão futura, né, que não tem nem como se comparar, imaginar com qualquer coisa, qualquer provisão aqui terrena, mas Deus, ele prover também, ele tem provido um futuro para você. Só que você tem que permanecer confiando. A Bíblia diz que os nossos dias, planos, projetos de Deus para nós já está escrito, né? Já está escrito por ele, são projetos bons, pensamentos bons ao nosso respeito, coisas boas para nós. Mas nós temos que permanecermos com a nossa fidelidade, confiando que Deus é um Deus provedor e ele provê o nosso futuro. Só que nós temos que fazer a nossa parte. Ele conhece o nosso futuro, então ele sabe o que é melhor para nós. Então o que nós temos que fazer? Sermos dirigidos pelo Espírito Santo, pela palavra de Deus, para chegarmos neste futuro tão poderoso que Deus tem separado para nós. A provisão de Deus, então, realmente, né, é um tema central na Bíblia, né, como nós vimos, e a Bíblia ensina que podemos confiar no seu cuidado e suprimento em todas as áreas da nossa vida. A provisão de Deus serve para todas as áreas da nossa vida. Porém, né, há diversos versículos, aqui eu quero destacar alguns, nessa introdução sobre a provisão de Deus, né? Aqui nós vemos Mateus 6,33, que diz: mas buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Este versículo enfatiza que a prioridade deve ser buscada a Deus e seu reino, e que ele suprirá todas as nossas necessidades uma vez que nós fazemos isso. Outro versículo importante é Filipenses 4,19, que diz: o meu Deus, segundo a sua riqueza, em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Este texto mostra a fidelidade de Deus em suprir as necessidades dos seus filhos, com base em sua glória em Cristo. Tem também o Salmo 37:25, que diz: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem sua descendência mendigar o pão. Este versículo oferece conforto e segurança na provisão de Deus ao longo da vida. E temos outros versículos, por exemplo, Mateus 6:25 ao 34, que fala sobre não se preocupar com as necessidades básicas da vida, pois Deus cuida dos seus filhos. Lucas 12:22 a 31 diz: incentiva, né, a confiar na provisão divina. Filipenses 4,19, né, reforça a ideia de que Deus suprirá as necessidades. Salmo 34:10 diz que os leões sofrem necessidades e passam fome, mas os que buscam o Senhor de nada têm falta. O segredo é buscar o Senhor. Temos aqui 2 Coríntios 9:8, que diz: Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Né, Salmos 37:25, que já mencionamos, né, ali atrás, né, traz segurança na provisão. Salmo 103:2 ao 5, fala sobre como Deus abençoa e nos cura. Provérbios 10:22 diz: as bênçãos do Senhor que enriquece e não traz consigo dores. Jeremias 29:11, porque eu bem sei que os planos que tenho para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança, ou seja, provisão para o futuro de Deus, como nós falamos. Então, essa é a introdução sobre provisão. É um tema central na Bíblia. Vários versículos confirmam isso, que Deus é o Deus provedor, Jeová Jireh, o Deus provedor, o Senhor proverá, Jeová Jireh, né? Porém, temos que entender algo aqui que eu considero importante, que hoje tem feito muita confusão, que é confundir provisão com prosperidade. E na Bíblia, provisão está sempre relacionada a uma necessidade, por isso o nome provisão. Contrapartida, prosperidade está sempre relacionada a trabalho. E o que isso faz diferença? Porque toda a Bíblia, né, toda a obra de Deus, as bênçãos de Deus, ela é baseada em sementes. Nós temos que semear a coisa certa para colhermos aquele fruto certo que nós queremos. E tem semente para a prosperidade,
tem semente para provisão. Então, o primeiro passo você tem que entender que prosperidade está relacionada ao trabalho, ao que eu faço, ao que eu posso fazer, e Deus vem, nos ajuda a prosperar. Contra provisão está relacionada a uma necessidade, ou seja, aquilo que eu não sou capaz de fazer, eu preciso que Deus faça por mim. Qual é a semente para prosperar? Com base na história de José, né, que nós falamos na outra aula, constância, diligência, usar suas forças, generosidade, perdão, gratidão, disposição para recomeçar sempre que precisa. Essas são sementes, né, que nós também falamos no código, na imersão Código de Valor, sementes que vão te dar prosperidade na sua vida. E qual é a semente para provisão? Simples. Fé. Fé. A semente da provisão é fé. Porém, é qualquer fé? Não. Porque se tu for perguntar para uma pessoa não crente, de repente ela pode definir fé como um pensamento positivo. Agora, se tu perguntar para uma pessoa crente, ela vai dizer que fé é crer. Ela é crente, então fé é crer. Agora, se for um cristão, né, que faz parte do corpo de Cristo, que estuda, está familiarizado com a palavra de Deus, ele vai dizer que a fé é o firme fundamento daquilo que se espera e a certeza daquilo que não se vê. Amém? Porém, se nós formos para o Antigo Testamento, nós vamos encontrarmos a palavra emunã, né, que está no nosso livro Instrução. Né? O livro Instrução ele traz, né, esta palavra, tem ali uma parte ali, algumas instruções ali que nós usamos o original hebraico, que no original hebraico, essa palavra, porque toda palavra no hebraico, né, para entendermos, para atribuirmos ela bem à nossa vida, nós temos que ir na sua raiz. E na raiz de emuná, emuná ou emunã, nós encontramos firme, fixo, confiar, fidelidade, treinamento e confirmar. Esta é a fé verdadeira, uma fé sólida, uma fé fixa, firmada. A fé que nós chamamos de fé inabalável, que independente das circunstâncias, independente da adversidade, permanece firme. E é esta fé, esta fidelidade para com Deus, para com sua palavra, é que vai fazer você viver a provisão de Deus quando você necessita. Porque você vai permanecer fixo, você vai permanecer firmado na palavra de Deus, naquilo que Deus tem para você. Foi essa fé que trouxe, né, a provisão de Deus para os seus filhos, biblicamente falando, e é que vai trazer provisão para você, uma fé firmada em Deus. Fidelidade é a semente que você tem que plantar para poder colher a provisão de Deus quando você precisar. Então, nós entendemos que verdadeiramente Deus é um Deus de provisão. A provisão de Deus ainda está disponível. E o melhor, nós estamos contando, dizendo aqui que Deus é provedor e é um Deus que tem todo o poder, toda a autoridade e agindo ele, ninguém pode impedir o seu agir. É esse Deus que vai prover para você o que você necessita. Porém, lembre-se dessa instrução, por favor. Permaneça fiel a ele, independente do cenário, independente das circunstâncias, independente das adversidades, permaneça fiel. Amém? Então esse foi mais um Instruído na Verdade. Fez sentido para você? Pega o link, compartilhe com o máximo de pessoas para ser alcançado por esta mensagem, esta palavra, este estudo, e que você possa crescer na graça e no conhecimento de Deus e fique na graça de Deus na tua vida. Amém? Graça e paz.